Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é o professor Leonardo Andrade, professor de Games, Hardware e Informática da unidade ADEMA da Evolutime. E hoje nós vamos continuar aí dando seguimento na nossa aula de Blender. Nesse caso eu vou estar utilizando uma versão um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu percebi que tem algumas pessoas com dificuldade de utilizar o Blender, principalmente na hora de instalar, porque essa versão nova, 2.8, ela requer realmente um pouco mais de software, né, perdão, de hardware, e pode dar aquele problema assim de OpenGL, né, que seria proporcional à GPU do seu processador. Então o que acontece? Eu vou ensinar aqui, eu vou mostrar para vocês em primeira instância, antes da gente continuar o segmento na aula, como instalar uma versão anterior do Blender. Vocês podem tentar fazer isso na casa de vocês, que isso talvez resolva problemas com o programa, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no navegador de internet, no meu caso aqui eu utilizo o Microsoft Edge, né? E aqui dentro do navegador vocês vão entrar nesse site aqui, que é o site oficial do Blender, né? www.blender.org, certo? Aqui vocês vão encontrar diversas coisas, como notícias e novidades sobre as versões do Blender, trabalhos, coisas que o pessoal vende, como por exemplo objetos prontos já, se você for fazer algum projeto de game, né, e tá com, sei lá, não tem tempo para de repente modelar a casa, sei lá. Aí vai ter algumas versões para você fazer download, para você comprar e tal aqui na guia de store e tal, certo? Então a gente vai entrar aqui, ó, na guia de download, no site. Dentro dessa guia de download, nós vamos entrar aqui nessa opção Previous Versions, ou seja, versões anteriores. Ok? Lembrando que o Blender ele é gratuito e ele também é open source, então ele funciona em qualquer sistema operacional, tá? Dentro dessa guia a gente vai clicar aqui de novo, ó, nessa guia maior, né, onde está em destaque aqui All Previous Versions, né, que vai mostrar pra gente todas as versões do Blender. Ele realmente tem todas as versões do Blender, tá? Todas as versões, as últimas atualizações também. A gente tem desde a 1.0 até a 2.8, né? A 2.82, né, que já foi a última atualização que saiu. Essas versões aqui talvez realmente não funcionem no teu computador, tá? O que eu recomendo então? Vocês pegarem essa versão aqui, ó, 2.6, tá? 2.60 aqui, né? É uma das versões aí que provavelmente vai funcionar aí no teu computador tranquilamente, tá? Então é só você clicar aqui nessa guia 2.6, vai aparecer uma série de opções de versões de download. E aí eu recomendo vocês baixarem, se o seu computador ele tiver arquitetura 64 bits, você clica aqui nessa opção, ó, Windows 64. Se o seu computador tiver arquitetura 32 bits, você clica aqui no Windows 32. Professor, mas eu não sei qual que é a arquitetura do meu computador. Bom, para isso, vocês podem ir lá na guia do painel de controle. Vocês podem ir no painel de controle aí do seu computador. Deixa eu entrar aqui. Aqui na guia de sistema e segurança. Aqui na guia de sistema de novo. E ele vai apresentar aqui para vocês, ó, o tipo de sistema. Então aqui no meu caso, sistema operacional de 64 bits, tá? Então vocês deem uma olhadinha aí, se vocês não souberem essa parte, pode dar uma olhadinha aqui no painel de controle nessa guia de sistema, para vocês saberem qual que é a versão aí do seu Windows, beleza? Então vai lá, baixa aqui, pode ser esse .exec, ele vai pedir para você fazer a instalação, é super rápido, vocês vão ver que é bem rapidinho, até porque como eu já expliquei para vocês, o Blender ele é bem leve, tá? E aí essa versão aqui que eu estou utilizando, ele vai ficar com essa guia aqui do DOS aberto, ó, né, como se fosse do Python aqui aberto, tá? E pode deixar daquele jeito ali, não tem problema nenhum. E aqui vocês vão ver então o Blender, beleza? Ele vai estar aqui assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês o ícone também. Quando a gente fecha o programa, ele fecha também aquela janela preta, tá? Então tá aqui o íconezinho. Aquela outra versão que eu estava usando, deixa eu mostrar aqui para vocês, é a versão 2.82, só que é a versão portátil, então não está instalado no meu computador, não está instalado, tá? Isso aqui é só executável, então clico aqui e ele já executa direto, não está instalado como esse aqui, por exemplo, tá? Então eu vou abrir aqui o meu Blender de novo. Beleza? Vocês podem observar que ele já tem algumas diferenças, ele é uma versão um pouco mais antiga, né? Mas eu prefiro usar essa e eu acho que ela é até mais recomendada para quem é iniciante. Bom, não sei, talvez seja, eu prefiro usar porque eu já tenho um hábito, já tenho o costume de usar essa versão,
mas enfim, eu particularmente recomendo, tá? Então vamos lá, eu vou relembrar aqui, ó, alguns comandos. Então, novamente falando, né, sempre vou tentar reforçar essa parte, essa informação, porque eu acho muito importante sobre os eixos, né? Então, ó, novamente, eixo azul aqui, a setinha azul, seria o eixo Z, que é proporcional à altura. Eixo X, que seria essa setinha vermelha, seria proporcional à largura. E o eixo Y, que seria essa setinha verde, é proporcional ao comprimento, beleza? Então, ó, eu vou apertar aqui o G. G é o atalho no teclado para mover, tá? Então, quando a gente quer mover algum objeto, a gente aperta o G, tá? G de gato. E aí depois eu indico qual direção, qual eixo eu quero mover esse objeto. Então, eu quero mover o cubo na altura, eu quero jogar ele um pouco mais para cima, eu aperto o Z depois. Ó, e aí, eu já mostrei isso para vocês na última aula, mas aqui tá só para vocês lembrarem, tá? Então, isso aqui, como eu tenho mais facilidade de mexer com essa versão, acredito que vai ser até um pouco mais rápido de fazer aqui a casinha, né? Então, ó, eu já dei uma escala aqui no eixo Z também, com o S, né? Então, apertei o S e o Z, ó, para aumentar ou diminuir a escala, ok? Joguei um pouquinho para cima. Pessoal, vão anotando todos esses comandos que eu tô falando, né? É muito importante porque vocês não vão lembrar disso aí de cara, tá? Vocês não vão conseguir lembrar disso de primeira, assim, falar G, Z e tal. Porque é bem diferente, né? Então vão anotando, pega um caderno, ou no seu celular bloco de notas, ou no bloco de notas do próprio computador, vai anotando. Ah, G é o atalho para mover. O S é o atalho para escala. O X é o atalho que para deletar um objeto, né? Então, se eu tiver com o objeto aqui, ó, com o cubo selecionado, com a linha laranja aqui ao redor, se eu aperto o X e aperto essa opção aqui, eu deleto, né? Ctrl Z, eu vou desfazer a modificação que eu fiz, né? A personalização ali que eu fiz. Então aqui é muito importante a gente sempre estar anotando esses comandos, tá? O A ele vai continuar fazendo a mesma coisa, né? Selecionar tudo, ó. Se eu aperto o A, ele seleciona tudo. Se eu aperto o A de novo, ele tira a seleção de tudo, certo? Beleza, então aqui, ó, com o botão direito do mouse. Botão direito, tá, gente? Botão direito. Eu vou clicar em cima da forma para selecionar ela de novo, só o cubo aqui, ok? E aí eu vou apertar o Tab para ir para o modo então de edição. Na última aula eu mostrei para vocês lá falei um pouco sobre vértice, arestas e as faces. Aqui fica aqui embaixo, né? Ó. Nessa versão do Blender eu acho melhor essa versão. Eu acho mais prático. Como eu já expliquei, é porque talvez eu tenha aprendido com ela, então eu tenho mais facilidade de trabalhar com essa versão. Mas se você quiser tentar na outra mesmo, do 2.82, você pode tentar. Eu acho que não faz muita diferença, para ser bem franco, tá? O que muda mesmo são alguns comandos, algumas coisas na interface que vai mudar ali onde está cada opção e tal. Mas no geral mesmo a ferramenta continua sendo a mesma, né? Então eu vou vir aqui no meu objeto, modo de edição. E aí aqui eu consigo então já começar a editar o meu objeto, tá? Consigo já fazer aqui algumas modificações, certo? Aquelas opções que eu tinha conversado com vocês, né? Eu tinha explicado que não estava apresentando para mim. Algumas delas estão aqui, ó, desse lado, nesse menu, tá? Que seria algumas opções de mesh, né? De objeto, ferramentas de forma, digamos assim, que eu posso estar modificando aqui, tá? Então, eu vou utilizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar sem dar problema no mesh, sem dar problema na malha. Deixa eu ver se vai dar. Vai dar na mesma. Então eu vou usar esse aqui mesmo. Não vai dar não. Então, ó, eu vou apertar o Ctrl R. Ctrl R eu já mostrei para vocês na última aula. Vou criar aqui, ó, umas linhas. Essas linhas aqui para evitar dar problema na malha, para fazer a janela e a porta, tá? Então estou fazendo aqui. Aqui eu fiz uma janela e aqui eu vou fazer a porta. Tá, pronto. Então, ó, vem aqui na seleção de face, clico aqui na face, X, deleto o que? Quero deletar a face. Aqui, ó. Com o Shift eu selecionei aqui as duas faces para fazer a porta, X, faces, ó lá, fecha a porta, beleza? Eu fecho não, melhor, eu faço, né?
Beleza, eu vou voltar aqui para o modo de vértice. Eu vou tirar aqui o teto. Para selecionar tudo de uma vez só, como é uma área muito grande, o que eu posso fazer? Aqui no modo de edição, eu vou apertar o C. Tá vendo que apareceu uma bolinha para mim? Se eu rodo aqui o scroll do mouse, eu posso aumentar ou diminuir essa bolinha. Isso aqui é uma área de seleção. Então, ó, eu vou aumentar essa bolinha e vou clicar aqui, ó. Ele já seleciona tudo de uma vez, tá vendo? O teto. Então eu vou apertar o X, faces, deletei para me ver do lado de dentro. Ok? Por essa versão aqui ser um pouco mais antiga, vocês podem perceber que ela é também mais leve, né? Eu consigo trabalhar de uma forma um pouco mais maleável com essa versão, tá? Por isso que eu até prefiro também. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um acabamento na porta, vou fazer um batente e vou fazer também um acabamento aqui na janela. Para isso, ó, vou apertar o Shift e vou selecionar aqui os vértices ao redor da porta. Tá vendo? Com o botão direito do mouse, tá, gente? Sempre para selecionar aqui, ó, é botão direito do mouse, ok? É aquele botão que a gente geralmente não costuma usar, tá? Então, ó, selecionei aqui o canto da porta, né? Selecionei toda a porta e aí eu vou dar uma extrusão. A extrusão eu já falei sobre isso numa outra aula também. É como se eu aumentasse a forma, mas não em questão de altura nem nada do tipo, mas sim em questão de volume, né? Eu consigo dar um volume a mais. É como se eu é complicado de explicar, mas é como se eu criasse uma extensão daquela forma. Eu vou explicar isso melhor mostrando aqui na minha porta, tá? Então eu vou apertar o S, perdão, o E, vou apertar o E uma vez, vou apertar o S e vou jogar para dentro. Ó. Olha o que acontece. Tá vendo? Então é como se eu criasse uma extensão daqueles vértices. Então esses vértices aqui, ó, eles foram estendidos, né? Isso seria mais ou menos a ideia do que é fazer uma extrusão, tá? Depois de usar o extrude aqui para criar esse contorno aqui, né, essa borda, eu vou vir aqui na opção de face, vou selecionar as faces aqui ao redor da porta, ó, que seria o batente. E agora eu vou dar mais uma extrusão, só que agora vai ser no eixo Y. Ó, eu vou jogar um pouquinho para frente. Ó, olha como já criou um volume, ó. Certo? Beleza? Então eu vou fazer aqui a mesma coisa na janela, ó. Venho para o modo de seleção de vértice. Seleciono aqui somente os vértices. Toma cuidado para você se querer não apertar um do lado de dentro assim, ó. Deixa eu ver aqui, mostrar aqui pra vocês assim, ó. Se tiver aqui tá errado, tá vendo? Tem um vértice selecionado do lado do piso aqui, tá errado. Então eu vou apertar o A para tirar toda a seleção e vou me certificar. Vocês podem usar também aquela opção que eu mostrei, que eu já falei na última aula, que é o Alt. Apertando o Alt, ó, eu já seleciono todo um contorno de uma vez só, tá? Então eu clico em um vértice com o Alt pressionado, e ele já vai fazer a seleção aqui, ó, em quadro, né, em setor aqui e tal, beleza? Então eu vou dar mais uma extrusão, ó, E, depois vou apertar o S, E e o S, vou jogar para dentro, aqui para criar uma forma, aí o volume você que determina, né, ó. Toma cuidado para não acontecer isso. Tá vendo que tá tendo uma sombra meio preta? Isso aqui é que tá indicando que tem uma malha, ou seja, é como se tivesse uma parte do objeto em cima do outro, tá? Um sobrepondo o outro. Isso na hora que a gente vai fazer a renderização, que é verificar o objeto final, fica muito feio, fica muito esquisito, tá? Então toma cuidado. É isso que eu tenho falado em relação à malha, né? Malha é toda a parte sólida do nosso objeto, digamos assim. Então se tiver alguma coisa sobressalente, pode ficar feio na hora que a gente for renderizar, tá? Então, ó, vou vir aqui novamente no modo de seleção de face. Vou selecionar, aqui também funciona, tá? O Alt. Só que aqui o problema é que vai selecionar uma área inteira, tá vendo? Ó? Ele funcionaria também. Eu recomendo melhor aqui para essa guia o Shift mesmo, tá? Então, selecionei aqui com o Shift, extrusão. Nesse caso, eu vou ter que extrusar para cá. Vocês viram que na primeira, na porta, eu extrusei pelo eixo Y, certo? Olha a linha verde ali cortando a porta, ó. Nesse caso da janela, eu não posso usar o Y, eu tenho que usar o X, certo? Porque é a visão que eu estou tendo aqui, ó. Essa visão aqui que vocês estão tendo é o eixo X, ó. Se eu apertar o Y, o que acontece, ó? O Y é esse, certo? Então eu tenho que apertar o X, ó. Aí aqui eu consigo determinar o volume então da minha janela. Tá lá, ó. Deixa eu tirar aqui e voltar para o modo de objeto, né? Apertar o Tab para voltar para o modo de objeto para a gente ver como é que tá.
ok? Ó como ficou aqui, ó, ficou com um vão, né? Mas não tem problema, isso aqui é só para vocês pegarem em primeira instância, depois a gente vai arrumando esses pontos aqui que ficarem abertos, né? Vocês viram que ficaram com um volume esquisito aqui, né? Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu dar um zoom. Ó, tá vendo? Ficou um vão aqui na porta, ó. Como é que a gente pode resolver isso? Vamos mostrar aqui rapidinho, que eu acho que não é tão difícil, tá? Então, ó, eu vou selecionar aqui os vértices da porta, dessa parte aqui, ó. Eu tenho que selecionar sempre de 4 em 4 ou de 3 em 3, tá? Nada mais do que 4. Então, seleciona aqui... até em alguns casos até dá pra selecionar mais 4, mas é sempre pegando uma área, tá? É sempre fechando um espaço, digamos assim. Então, tá vendo aqui que eu tô fechando um espaço, ó? Eu seleciono esses 4 aqui, eu fecho um espaço e eu aperto F, ó. E eu consigo tapar esse buraco aqui, né? Esse vão que fica em aberto, ó. Então eu aperto F e aí eu fecho, ele fica lisinho, né? Ó, toma cuidado novamente na hora de selecionar, né? Para selecionar os pontos certos. Ó, ok? E aqui eu vou fechando esse buraco aqui esquisito, né? Ó. Tá vendo como tá lisinho já agora? Ó? Então eu vou aqui, ó. Vou fechando. Beleza? Então eu aperto F, ó lá. E agora fica certinho, né? Não fica aquele vão esquisito, ó. Diferente ali da janela que ainda tá com vão, tá? Mas e se vocês quiserem depois fazer isso? Bom, mas na última aula eu tava falando bastante sobre o telhado, né? Então, ó, vou selecionar aqui toda a área de cima da casa. E aí eu vou dar uma extrusão no eixo Z. Vou dar um S0 aqui para ficar tudo no mesmo ponto. E agora vai funcionar, ó. Vou apertar o W. Agora foi. E aí no W eu vou selecionar essa opção aqui, ó, remover doubles. O que é isso? Eu vou... bom, deixa eu explicar aqui melhor o que está acontecendo. Vocês estão observando aqui que eu tenho vários vértices, né? Eu tenho várias bolinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 vértices, ok? Então assim, são 12 pontos independentes cada um, né? Cada um trabalha a sua própria maneira, digamos assim. Então, por exemplo, eu poderia clicar nesse vértice aqui e mover ele aqui sozinho, ó. Certo? Então ele é um vértice independente, ok? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar todos esses 12 em um só. Então depois que eu faço essa extrusão, dou a escala, né, no eixo 0, eu aperto 0, gente, que é para juntar todos os pontos no mesmo lugar, tá? Então eu juntei todos os pontos no mesmo lugar aqui, ó. Porém, eles continuam sendo independentes. Eles estão juntos no mesmo lugar, mas cada um está por si. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar o W e vou selecionar essa opção aqui, ó, remover doubles. E ele mostra aqui para mim, ó, removeu 11 vértices. Ou seja, lembra que eu tinha 12? Ou seja, eu transformei os 12 em 1. Então se eu mover esse ponto aqui, ó, move o telhado inteiro. Agora, não move só um vértice, beleza? Era esse o problema que eu estava lá na versão 2.8. Tava um pouquinho complicado, né? Uma outra coisa que a gente tinha feito também era colocar um piso, né? Então eu vim aqui, ó, Shift A, né? Lembrando que para colocar um novo objeto é sempre no modo de objeto, uma nova coisa, né? Então, ou você aperta o Tab para ficar assim, ou você certifica que está aqui, ó. Nessa opçãozinha aqui embaixo, ó, Object Mode, tá vendo? Está meu mouse. Então aqui, ó, Object Mode. Tem o modo de edição, que é esse que a gente edita a forma, né, o objeto, e o modo de objeto mesmo, que é onde a gente pode estar verificando como é que ele está ficando, e também está adicionando novas formas. Na última aula eu falei também sobre o cursor, né? Agora o cursor eu consigo mover, né? Eu consigo colocar ele em qualquer lugar, é só apertar com o botão esquerdo. Deixa eu tirar aqui a seleção. Tá vendo? Ó, apertando com o botão esquerdo, eu posso colocar o cursor onde eu quiser. Então eu quero o cursor aqui. Pode ser aqui bem meio dentro da casa, não tem problema. Então, ó, Shift A, Mesh, Plano. Plano, né, que é um quadrado em 2D normal, né, não tem 3 dimensões, ó, só 2. Vou jogar ele aqui embaixo da casa, para fazer como se fosse um... Ok. Lembra de sempre de dar zoom. O zoom também, ó, gente, é o scroll do mouse, tá? Sempre usando o scroll do mouse. E para você mudar o ângulo de visão, você pode usar o Shift aqui, ó, para ir para cima e para baixo. Então segura o Shift e roda o scroll do mouse, né, a rodinha do mouse, para você subir e descer aqui. O Ctrl, ele vai de um lado para o outro também aqui, tá? Aí tem essas duas opções aí também que pode te ajudar bastante, ó, o Ctrl, o Shift
para você mudar aqui um pouco o zoom e tal, a visão aqui e tudo mais, certo? E você manter pressionado o scroll e mexer no mouse aqui, ó, você aperta a rodinha do mouse, né? E você aqui, ó, você tem uma visão total, tá? Aí você consegue ver se todos os seus objetos estão no lugar certo. Ok, então, ó, vou voltar aqui para o modo de edição. Vou apertar um extrude no eixo S. Espera aí. Aqui, o extrude depois o S. Olha o que eu fiz. Aqui eu vou fazer o quê? Um muro, né, ao redor da casa aqui, certo? Então, ó, criei aqui um volume, certo? Que nem a gente fez ali na porta. Venho para o modo de seleção de face. Vou selecionar aqui as faces. Opa, selecionei uma a mais. Na realidade eu dei mais volume para esse chão, né, do que eu deveria. Deixa eu consertar aqui, gente, pera aí. Opa, foi demais. Tá, vou criar um novo aqui, não tem problema. Deixa eu só ver aqui, tá tudo certo. Tá, beleza. Deixa eu deletar aqui e criar um novo. Beleza, agora vai. Então, ó, eu uso sempre a grade por inteiro, né, acho que fica mais fácil é muito importante essa grade para ficar mais fácil de você colocar os objetos no lugar certo. Deixa eu ver se a casa está alinhada com o piso, tá certinho, beleza. Extrusão, S, ok. Ó, é só para explicar aqui, para fazer isso, ó, você aperta o extrusão uma vez, deixa eu fazer aqui de novo. Eu apertei extrusão uma vez, dou OK apertando o botão esquerdo do mouse. Depois eu aperto S e aí eu puxo, beleza? Então, ó, de novo. Depois que eu fiz o piso, né? Ô, saco. Tá, vamos lá. Descarregado aqui. Opa, acionei um cubo sem querer. Deixa eu ver, tá na posição. Tá um pouquinho mais, não tem problema. Beleza. Vamos lá. Ficou bem grande, né? Esse aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Legal, então vamos lá. Deixa eu explicar de novo essa parte da extrusão para aqui num plano, né? Como é que vai ficar. Então, ó, vocês podem observar que eu tô com os vértices, os 4 vértices já desse plano selecionados, certo? Aí eu vou apertar o extrusão. Beleza, apertei o E, uma vez só. Aí eu vou apertar o botão esquerdo do meu mouse. Botão normal do mouse. Beleza, apertei. Confirmei que eu criei uma extrusão. Ou seja, que eu criei uma face, criei uma malha em cima da outra. Agora eu vou apertar o S. Depois que eu dei o E. Ó, aí eu consigo diminuir essa parte. Beleza? É assim que a gente faz. Legal, então ó, eu vou selecionar então essas faces que eu acabei de criar. Agora, ó, extrusão de novo. Vocês podem ver que a gente está usando bastante. No eixo Z. E aqui eu crio um muro, ó, através da minha casinha. Ok? Beleza? Então aqui eu consigo criar esses desenhos, né? Consigo fazer essas outras formas. Aqui eu poderia fazer um portão, né? Eu vou usar aqui o Ctrl R de novo. Vou fazer aqui mais ou menos aqui. Deixa eu já fazer dois de uma vez. Ctrl R, roda uma vez o mouse. SX, para fazer aqui mais ou menos a altura. Aqui. E vou fazer mais um Ctrl R no meio aqui para baixo, para não dar problema. Beleza. Ficar assim pra gente fazer uma. Eu acho que ainda ficou muito alto. Deixa eu jogar um pouquinho mais para baixo. Aqui, tá bom. Então, ó, face. Vou selecionar essa face, essa aqui e a de dentro, que é essa aqui. Vou apagando, ó. Certo? E aqui a gente pode fazer aquele mesmo esquema que eu mostrei para vocês do F, ó. Então eu vou fechar isso aqui, ó. Seleciono, aperto F. Eu acho que eu selecionei um errado. Não, ficou torto mesmo. Não tem problema. Tá, então aqui F. E aqui também eu posso fechar só para ficar mais certinho. Agora ficou bom.
Beleza. Certo? A gente poderia criar outras formas aqui, né? Colocar outras coisas aqui nessa casinha. Claro que isso aqui, gente, é só o início, né? Bem... Eu vou mexer aqui um pouquinho na forma, ó. Na casinha, né? Pra ficar melhor. Isso aqui é só o início, a gente pode fazer outras coisas, né? Se vocês quiserem, vocês podem utilizar aqui outras coisas também, criar outras formas para ver como é que funciona cada uma, né? E não esquecer do zero. O zero é a nossa câmera, né? Deixa eu voltar aqui o ângulo. A câmera é esse itemzinho aqui. Eu vou mover ele mais para trás. Deixa eu ver aqui. Só apertar o G uma vez. Agora eu vou rotacionar ele no eixo. Ixi, pior que ele tá atrás da casa, né? Deixa eu jogar aqui no eixo Y, GY. Rotar ele para cá. R para rotacionar. Vamos ver. Ó, R. O R rotaciona, tá, gente? Qualquer coisa, não só a câmera, tá? Vou apertar o G e o Y para jogar a câmera mais para trás. G e o Z para jogar ela mais para cima. Eu acho que esse ângulo aqui tá legal. Vou mudar o F12 então, para ver como é que tá essa renderização aqui. Ó, olha o piso, como ficou. Ele ficou um piso sobre piso. Tá muito escuro, né? Tem pouca iluminação. Eu só tenho esse ponto de luz aqui. Deixa eu colocar mais. Quanto mais luz tiver, melhor, tá? Então eu vou colocar aqui... Eu vou colocar o sol. Deixa eu colocar ele lá em cima, porque o sol é bem forte. Vou colocar ele batendo desse lado. Deixa eu rodar aqui o eixo Y, RY. Tá vendo esse pontilhado? Esse pontilhado aí seria a linha, né, o traçado que a luz do sol vai... onde vai bater, né? Então eu quero ela mais ou menos aqui. Quanto mais próximo, mais forte. Quanto mais longe, obviamente, mais fraco, né? Então aqui eu já coloquei um pouco de luz. Eu vou colocar mais uma luz, tá? Mais um ponto desse aqui de luz na frente da casa. Então eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, eu vou dar um Ctrl D nesse ponto. Deixa eu ver se eu já consigo mover ele aqui. Shift D, perdão. Shift D, tá, gente? Falei Ctrl não, é Shift. Então Shift mais o D. Eu vou colocar mais um ponto aqui. O mesmo ponto para duplicar, né? Vamos ver, ó, aí eu consigo ter mais. Existe uma ferramenta aqui no Blender que a gente chama de ambiente ocluso. Essa versão de renderização aqui, ela tá bem pobrinha, né? Agora eu vou mostrar para vocês a diferença com essa ferramenta chamada ambiente ocluso ativada. Tá vendo aqui que tem o desenho de um mundinho aqui? Aqui onde está meu mouse? Vou clicar aqui uma vez. Isso aqui é o fundo, tá? A cor que eu quero de fundo. Então, por exemplo, eu vou trocar aqui, ao invés de cinza, eu vou colocar azul, para ser como se fosse um céu, tá? Só vim aqui em horizontal, tá? Beleza, e aqui eu tenho a ferramenta então, ambiente ocluso. Eu só vou clicar aqui uma vez, só para ativar essa ferramenta, e eu vou atualizar essa renderização para vocês verem a diferença que faz. Olha isso. Certo? Olha como já fica muito mais bonita a minha renderização, tá? Aqui a luz está muito intensa, né? Eu acho que talvez eu tenha deixado muito próximo. Vou mexer um pouquinho nessa aqui, jogar um pouquinho mais para trás. Ó, vai ficar melhor. A luz não tão intensa ali, né? E a luz do sol, ela tá ali brava, né? Tá? Então é o seguinte, a gente poderia até fazer isso aqui num outro ângulo. Deixa eu mover aqui um pouquinho. Eu vou girar um pouquinho aqui, deixa eu ver como é que tá na minha câmera. Vou girar só mais um pouquinho essa casa. Aí, legal. Vamos dar o F12. Pra ver de um outro ângulo aqui se fica melhor. Ficou bem melhor, né? Então é mais ou menos isso, tá? Tentem fazer essa casinha, tá? Novamente, tentem baixar o Blender pelo que eu mostrei ali pra vocês, tá? Essa guia lá de versões anteriores do Blender. Eu queria mostrar pra vocês, ou provavelmente numa próxima aula, eu não sei se dá tempo de a gente fazer hoje, eu acredito que não. Eu acho que realmente não dá tempo, porque já vai dar 30 minutos de aula. Mas vou fazer o seguinte então, eu já vou começar o projeto aqui, para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer, tá? Então se vocês quiserem salvar a casinha depois de terminar, é só vir lá em File, Save, né? Que fail, Save, e aí você salva essa casinha, tá?
Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa casinha, se vocês estiverem com o Blender instalado, eu vou deixar essa casinha no link para vocês fazerem download, se vocês quiserem, dessa casinha, aqui na descrição do vídeo, beleza? Vou abrir aqui um novo. Deixa eu excluir aqui esse cubo. Vou dar um Shift A. Vou adicionar aqui um círculo. Esse aqui é um círculo. Pois bem, um círculo, eu vou fazer aqui uma espada, né? Então, para a gente começar a fazer uma espada, eu criei aqui um círculo. E eu preciso de um círculo com menos vértices, né? Esse círculo aqui ele tem 32 vértices, está me mostrando aqui, ó. E para fazer uma espada, eu vou precisar de um círculo com 8 vértices. Que não é mais um círculo, é um octógono, né? Então eu venho aqui, vou colocar a visão 7, que é a visão de cima. Modo de edição. Vou selecionar aqui, ó, esses dois vértices das pontas. E eu vou dar um S. S no sentido X. Então SX. Isso aqui é a lâmina, tá? Da espada. Então, pra gente fazer a lâmina, vocês vão ver como é que vai ficar. Então, ó. E isso aqui é importante para mostrar para vocês. Eu só vou fazer a lâmina hoje. E de repente na próxima aula a gente continua, tá? Então, ó. Vou selecionar agora esses dois pontos aqui. Esses dois vértices do eixo Y. E aqui, ó. Extrusão não, perdão. SY, né? Vou jogar para dentro. Um pouquinho para dentro aqui. Assim, tá? Isso aqui vai ser a lâmina da nossa espada. Ué, professor, mas não estou entendendo. Como assim a lâmina? Bom, vamos lá. Vou selecionar tudo, apertando A. Lembra da extrusão? Então, ó, E e o Z. E eu vou jogar para cima, ó. Vou jogar mais para cima um pouquinho. Então, eu vou GZ para mover mais esse vértice para cima. Então, isso aqui seria basicamente a nossa lâmina, né? Da espada. Vou jogar mais um pouquinho para cima. GZ para ficar uma espada longa, né? Beleza. Aqui em cima, ó, eu vou diminuir aqui um pouquinho a escala, vou deixar a espada começa a afinar, né? Então, ó, SX. Diminuir um pouquinho, tá vendo? Vou dar mais uma extrusão no eixo Z. Tá vendo? E aqui eu vou apertar o S0, que nem a gente fez lá no telhado, ó. E aqui eu tenho a ponta da minha espada, tá? Vou fazer a mesma coisa, ó. W, remove doubles. E o G, eu vou jogar o Z um pouquinho, o ponto da espada um pouquinho mais pra cima, pra ficar mais... como se fosse mais afiada, né? Então, ó, se eu vim pro modo de objeto, ó como já fica aqui a minha espada. Certo? Então, na próxima aula a gente continua fazendo aqui essa espada, né? Deixa eu rotacionar ela aqui, RX. Deixar ela deitada aqui pra vocês verem melhor. E diminuir um pouquinho a escala, né? Tá muito grande. É só para facilitar mesmo para fazer. Beleza. Deixa eu dar mais escala aqui. Beleza, então tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa espada, né? Nossa lâmina, nossa espadinha. E aí na próxima aula a gente continua. A gente faz de repente o cabo, a guarda da espada. De repente faz um cenário também, alguma coisa básica para deixar a espada em cima, beleza? Então é isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham... Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Não deixem de fazer as atividades, não deixem de dar uma conferida na apostila, de fazer a plataforma Evolupad. E é isso aí, qualquer dúvida é só me chamar, beleza? Então, um grande abraço para vocês, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.